Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alana, professora de ciência, e hoje eu convido vocês para mais um encontro através do nosso canal Aula na Tela. E o tema da nossa aula hoje é acústica. Vamos lá? Saber do que se trata o tema? Eu trouxe hoje para vocês dois instrumentos. Eu vou emitir o som e vou pedir para que vocês aí da sua casa tentem identificar qual instrumento eu estou utilizando. Acompanhe agora comigo. O som é emitido pelo primeiro instrumento. Vamos agora para o segundo instrumento. E aí, você de casa, é capaz de identificar quais instrumentos eu utilizei? Espero que vocês, no decorrer da nossa aula, sejam capazes de identificar. E como eu falei, o tema da nossa aula é acústica. Antes que eu mostre o instrumento para vocês, eu vou definir aqui com vocês, conceituar o que é acústica, se essa acústica está no nosso dia a dia. Bom, gente, a acústica é uma parte da física. Lembra que a gente vinha focando bastante na parte da química dentro do nosso componente de ciências. Por que isso acontece? No nono ano, que é um ano específico para vocês, nós estudamos 3 componentes em um único componente. Como assim? Vocês devem estarem se perguntando. Nós estudamos física, química e biologia, tá certo? E hoje, especificamente, a gente vai focar mais na física. E essa parte da física é onde nós estudamos as ondas sonoras, ou seja, elas fazem parte do objeto de conhecimento de ondulatórias. Bom, e a acústica? O que é essa acústica? Ele é um som, e o som, nós sabemos que ele é o quê? Ele é um fenômeno que se propaga nas mais variados estados físicos. Ele pode se propagar no estado físico sólido, líquido e gasoso, tá certo? E vocês devem estar se perguntando aí o que é o som. O som, ele é uma onda mecânica. Para que ele possa se propagar, ele precisa de um meio. O som, ele não se propaga no vácuo. E aí, eu convido vocês, por exemplo, a observar o meio que eu estou utilizando para que a minha voz seja captada pelo equipamento que está realizando a gravação. Vocês podem observar que eu estou utilizando o microfone, certo? Então, ele está usando um meio para propagar a minha voz até chegar a esse equipamento, que é o ar. Então, vocês podem estar se perguntando, e o ar, ele propaga o som? Sim, o ar ele é um meio de propagação de som. E ele pode se propagar também nos sólidos e nos líquidos. E nós temos as ondas sonoras. O que seriam essas ondas sonoras? Nós sabemos que as ondas sonoras elas possuem uma frequência que ela varia entre 20 a 20 mil Hz, tá certo? Então, tem esse método, tem esse meio para que ele se propague. Ou seja, é possível nós identificarmos, nós humanos, a frequência do som, né, emitido pelas ondas sonoras, quando ele estiver entre 20 a 20 mil Hz. E, como eu disse, ele precisa de meios para que possam se propagar. Ou seja, ele precisa de um meio material para que ele chegue até o nosso aparelho auditivo. E nós temos 2 tipos de ondas sonoras. Nós temos as longitudinais, tá certo? Ou seja, elas produzem quando se comprimem, e eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo de uma onda sonora longitudinal, tá certo? Eu trago aqui para vocês, ó, lembra desse brinquedo que é comum na nossa infância? Ou seja, à medida que a onda ela vai se comprimindo, tá certo? Ela estica e se comprime. Vocês vão observar que o som ele vai ser emitido na linha horizontal,
tá certo? E as ondas longitudinais são as que representam o som. Temos também as ondas transversais. As ondas transversais, elas produzem quando elas oscilam-se verticalmente. E nós podemos aqui demonstrar para vocês através da corda, tá certo? Quando a gente faz esse movimento na corda, ela é uma onda transversal. E nós podemos assemelhar esse movimento a uma onda do mar. Então, só repetindo, nós temos dois tipos de ondas. As longitudinais, que é o que nós utilizamos para representar o som, e as ondas transversais. Dentro disso, nós temos o quê? As propriedades do som. Ou seja, o que caracteriza, o que define o som, as características. Nós temos a questão da altura. E aí, o que nós costumamos muito confundir é a questão da altura com volume. Gente, altura não é volume. Altura é frequência. E nós temos dois tipos. Nós temos a frequência aguda, tá certo? E nós temos as frequências grave. E o que é essa frequência aguda? É o que nós costumamos dizer que o som está alto. E nós podemos assemelhar isso ao nosso próprio tom de voz. Tem pessoas que emitem sons mais graves, tem pessoas que emitem sons mais agudos. Os animais, por exemplo, também têm essas características. O gato, por incrível que pareça, ele emite um som agudo. A gente já pode até confundir achando que é grave, mas não, gente, é agudo. E nós temos também, como definição de som grave, o latido do cachorro. Por quê? É um som baixo. Então, só em resumo, o que é que nós podemos definir? Que a altura não é volume. A altura, ela é a questão de frequência. E nós temos dois tipos. Nós temos o som baixo, que ela é uma frequência grave, e nós temos o som alto, que ele é uma frequência aguda. Dentro das propriedades, nós temos também a questão da intensidade. E a intensidade, o que é que acontece? Ela nos permite nós identificarmos se o som ele é forte ou se o som é fraco. Por que que nós temos o hábito de nós, às vezes, confundirmos a questão da intensidade com a questão da altura? Por quê? Quando o som ele é forte, ele possui uma grande amplitude. Para ele possuir essa grande amplitude, o que é que acontece? Ele também vai começar a produzir ou a precisar ou transportar, também tem essas três palavras que a gente pode conceituar, a questão da energia. Tira-se por uma caixa de som. Nós sabemos que à medida que a gente aumentar, mexer lá no botãozinho da frequência do nosso som, você vai sentir o timbre, aquele batuque do alto-falante ser mais forte. Ou seja, ele está emitindo mais energia nesse momento. Ou seja, o som ele é forte. E na questão dos sons fracos, é só você novamente ir lá no botãozinho e diminuir essa frequência, que você vai observar que ele vai começar a transportar menos energia. Aonde? Para o nosso ouvido. A intensidade do alto-falante ele vai diminuir com relação a isso. E geralmente, os sons fracos, não é isso? Ele possui o quê? Uma pequena distância entre a gente, porque não há necessidade de nós estarmos em um determinado local ou ambiente com o som, com essa emissão de muita energia, porque tanto vai danificar o nosso aparelho auditivo, como irá danificar o próprio aparelho que está sendo utilizado para emitir o som. Dentro ainda das propriedades, com relação à questão da intensidade,
nós temos o sonômetro. E o que é o sonômetro? O sonômetro é justamente um aparelho que é utilizado para a gente identificar a intensidade desse som, se ele é forte ou se ele é fraco. E a unidade de medida que eles utilizam é o decibel. Eu convido vocês aqui a observar essa gravura comigo. Nós estamos com a variação que está partindo do 0 até o 140. Vocês vão observar que nós temos aqui duas pessoas conversando em uma conversa normal. Essa conversa, ela está variando entre 40 a 50 decibéis. Ou seja, é o som que o ser humano está conseguindo produzir. Já o veículo, se vocês observarem, ele está variando aqui, né, na escalazinha entre 80 a 90. Ele está se aproximando do 90. Então, ou seja, o motor de um automóvel é capaz de produzir um som, tá certo? De 90 Hz, comparando, né, a questão do decibel, que é a unidade de medida, tá bom? Que é utilizado. Já a britadeira, vocês vão observar que ali do lado nós estamos com a imagem de um sonômetro. E ele está como se ele estivesse verificando, tá certo, o som que é capaz de emitir uma britadeira. Vocês observam que quando tem uma construção próximo da sua casa, tá certo, produz o quê? Um barulho insuportável, justamente por conta dessa frequência que é utilizado, ou essa capacidade de produzir um som tão forte que é uma britadeira. Então, vocês observem que aqui, através da imagem, ela está entre a escala 90 e 100. É justamente o que o sonômetro está marcando, que é 92,5. Dentro ainda das características, das propriedades do som, nós temos o timbre. E o que é o timbre? O que é que o timbre permite? Ele permite justamente distinguir os sons com mesma altura, com mesma intensidade, com mesma duração. Porém, produzido o quê? Por instrumentos diferentes. Se vocês observarem, eu trouxe 3 aqui: a flauta, o trompete e o violino. Quando nós produzimos o som, vocês irão o quê? Observar que por mais que estejam com a mesma altura, com a mesma intensidade, com a mesma duração, o que é que vai acontecer? É possível distinguir o tipo de instrumento que está produzindo aquele som. E aí, era justamente a questão inicial. Se vocês conseguiam distinguir o som dos objetos que eu utilizei, tá certo? Na abertura da nossa aula. O primeiro objeto que eu utilizei foi a nossa violazinha, ó, um brinquedo infantil bastante utilizado, né? Pena que não é um grande. E utilizei também o que a gente chama de gaita, tá certo? Tem outros nomes, mas para esse momento nós vamos utilizar o nome de gaita. Popularmente ele possui outros nomes. Se vocês tiverem curiosidade, é só ir pesquisar na internet. Será que o ouvido humano detecta todos os tipos de sons? Não, né, pessoal? Nós sabemos que o nosso aparelho auditivo, ele possui também suas limitações. E existem muitos tipos de sons, só reforçando a minha fala. Existem muitos tipos de sons que não são capazes, tá certo, de ser identificados através dos seres humanos. Nós temos o conjunto de todos os sons. Nós temos 2 tipos, os audíveis e os inaudíveis pelos seres humanos, tá certo? Isso nós podemos chamar essa escala para a gente identificar e classificar de espectro sonoro. E como é que se dá a organização no espectro sonoro? Nós temos os sons inaudíveis, ou seja,
para o ser humano, nós estamos falando aqui do som, que é possível perceber, captar para o ser humano, tá certo? E nós temos os inaudíveis para os seres humanos. Por que nós temos esses inaudíveis? São justamente os que nós também não conseguimos identificar com o nosso aparelho auditivo, tá certo? Nós temos uma escala que ela varia de 20 a 20.000 Hz, tá certo? Nessa escala, nós possuímos o quê? Os infrassons, os sons, essa parte que tem um nome som, que ela está variando de 20 a 20.000, ela é perceptível por nós humanos, pelo ser humano. E a partir de 20.000, nós temos o que nós chamamos de ultrassom, ou seja, não é possível o ser humano ouvir diretamente, a menos que ele não esteja ou que ele não tenha em mãos um aparelho que auxilie ele a fazer o uso, né, de captar essa frequência. Abaixo do 20, nós temos os infrassons, que eles são inaudíveis ao ouvido humano. Ou seja, o ser humano ele só consegue captar e ouvir se a frequência tiver entre 20 a 20.000 Hz. Vocês é comum ver, identificar, tá certo? Assistir através da televisão, ou já passaram também por exames de ultrassom, ultrassonografia. Ele é feito com uma frequência acima de 20.000 Hz. Para que ele seja audível ao ser humano, é utilizado-se um aparelho para fazer essa identificação, para detectar, né? Chama-se aparelho detector, principalmente na questão dos batimentos cardíacos, ele é bastante utilizado, né? Em gestantes, quando vão fazer o pré-natal, e em outros procedimentos também para poder ouvir os batimentos cardíacos. Na questão do infrassom e do ultrassom, eles são audíveis, sim, para alguns animais. Eles são inaudíveis para nós, seres humanos, tá certo? Principalmente quando se trata da questão da defesa dos animais, porque eles precisam de se proteger justamente contra os predadores, né? É uma defesa que eles utilizam, tanto para a defesa como para o ataque. Ele vai observar através dessa sensibilidade que ele tem, que é possível, sim, ele fazer o ataque ou a defesa. E aí nós temos aqui, o ser humano, ele é capaz de captar e de produzir o som. Então, para o ser humano, ele produz um som que pode variar de 85 a 1.100 Hz, mas ele pode ouvir de 20 a 20.000 Hz. Nós temos aqui o exemplo dos nossos animais domésticos, do gato e do cachorro. Quando nós observamos aqui, o gato ele é capaz de produzir um som que vai variar de 760 a 1.520 Hz. Porém, ele é capaz de captar entre 60 a 65.000 Hz. Veja aí como é sensível o aparelho auditivo do gato. E o cachorro, ele é capaz de produzir entre 452 a 1.080, tá certo? E é capaz de ouvir entre 15 a 50.000. Ou seja, nós seres humanos estamos aí no meio, né? Então, o cachorro e o gato, eles são capazes sim de ouvir e de produzir sons audíveis que não é permitido para os seres humanos. E nós temos o que agora? Aquilo que a maioria das pessoas gosta, né? Os instrumentos musicais. Tem pessoas que possuem a sua paixão por um determinado instrumento. Nós temos os instrumentos de cordas, ou seja, para ele propagar o som,
ele vai utilizar o meio, a corda, como a gente falou. As ondas sonoras, elas precisam de um meio para se propagar. Se elas precisam desse meio para se propagar, o meio dos seus instrumentos de corda é a própria corda, onde a pessoa vai tocar nessa corda e ela vai começar a emitir o som. Nós temos o de sopro, que vai ser através, Geralmente a gente acha que o sopro é só através do sopro emitido pelo ser humano, mas nós temos a questão da sanfona, porque sopro é o quê? Ar. E a sanfona, ao fazer o movimento, é como se entrasse uma parte do ar e, ao mesmo tempo, ele fosse fazendo esse movimento para que ele fosse saindo. Então, a sanfona, apesar da pessoa estar aqui manuseando ela, tá certo? Mas ela é considerada como um instrumento de sopro e não um instrumento de percussão, que muitas pessoas podem estar se confundindo, justamente por essa questão. Por exemplo, do teclado. A pessoa está tocando lá no teclado, apertando o teclado da sanfona, então ele pode estar se confundindo o instrumento sendo de sopro com de percussão. E o instrumento de percussão é aquele que a pessoa vai precisar bater com a mão ou com aquela baquetazinha que eles utilizam, tá certo? Para que seja emitido o som. A maioria deles possui, se vocês observarem os tambores, tem essa partezinha de couro. E os outros, o triângulo, que tem apenas o próprio metal, que é utilizado para essa emissão, dentre outros. E agora eu convido a vocês, aí de casa, a produzir um instrumento, tá certo? Eu trouxe o meu pronto, já para mostrar para vocês, tá certo? Mas aí, em casa, você vai escolher 1 ou 2 para produzir. Eu trouxe 2, no qual o meu primeiro que eu utilizei, que eu confeccionei, foi um tamborzinho. Eu utilizei bexiga, tá certo? Lata, pode ser de leite em pó, pode ser de Nescau. E uma fita para que eu pudesse prender. Cortei a bexiga ao meio, coloquei aqui nessa parte, tem que ser na partezinha que a gente chama de, nessa parte aberta, onde é permitido a gente tirar o sólido que está dentro, tá certo? E aí, o meu segundo instrumento que eu confeccionei foi um chocalho. O chocalho você pode confeccionar da maneira que você quiser. Eu utilizei garrafa PET e dado que eu tinha em casa. Então, assim, vou emitir agora o som desses 2 objetos e pedir para que vocês façam a diferença e a classificação aí na sua casa, tá bom? E o segundo objeto, ok? Então, você ainda pode confeccionar um terceiro com canudos. Isso são apenas algumas dicas. Você vai confeccionar na sua casa o que estiver disponíveis, porque nós estamos usando materiais reciclados, tá certo? E aí, após confeccionar o seu instrumento, o que é que você vai fazer? Você vai preencher, vai fazer as suas anotações aí no seu caderno, de acordo com esse passo a passo, tá bom? O seu professor pode complementar mais alguma coisa. Mas aí, você vai dar um nome para esse instrumento, você vai descrever o material que você utilizou, tá certo? E você vai classificar em relação às propriedades do som. Ou seja, você vai dizer a intensidade, tá certo? Desse som, se esse som ele foi forte ou fraco, questão da altura, se é grave ou agudo, tá certo? E a questão do timbre, que vai ser possível você fazer essa classificação. E para enviar para o seu professor, você terá 3 alternativas. Você pode enviar essa questão do passo a passo através de uma foto, através de um podcast, ou produzir um belo vídeo e mandar para o seu professor, tá certo? Combinado? E a nossa aula encerra por aqui hoje. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau!